sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de substantivos. Vocês lembram o que são substantivos? Substantivos são palavras que nomeiam os seres. Então, nós já estudamos na aula passada sobre a classificação dos substantivos. Então, nós aprendemos o que é substantivo próprio, comum, concreto, abstrato e coletivo. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo estudando sobre o gênero dos substantivos, o grau e o número. Para isso, é necessário que vocês peguem o livro de língua portuguesa na página 197, porque nós vamos começar. Quanto ao gênero dos substantivos, podem ser masculinos, podem ser precedidos de o, os, uns, o carro, os livros, um almoço, uns ônibus, os homens, o tamanho, uns sentimentos. Femininos podem ser precedidos de a, as, uma, umas, a sandália, a saudade, as casas, as meninas, uma blusa, uma emoção, uma pessoa. É muito importante notar que o gênero não tem relação com o sexo. Camisa, por exemplo, é uma palavra feminina, mas não tem sexo. Observe o quadro abaixo e veja como acontece a passagem do masculino para o feminino. Observe como ocorre a diferença de terminação quando o substantivo está no masculino ou quando está no feminino. Chamamos de uniformes os substantivos que apresentam apenas uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Os substantivos uniformes podem ser epsenos, referem-se a alguns animais para indicar o sexo desses animais. Usamos as palavras macho ou fêmea. Exemplo: a onça macho, a onça fêmea. Sobrecomuns designam pessoas, a criança, a testemunha, a pessoa, o guia. Então, percebam que nos substantivos sobrecomuns, a criança, ele vale tanto para a criança do sexo feminino quanto para a criança do sexo masculino. A testemunha é o mesmo caso. Serve para a testemunha, para dizermos se a testemunha é do sexo feminino quanto do sexo masculino. Assim como nos outros exemplos, a pessoa, o guia. Um só termo serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Comuns de dois gêneros. Podem ser usados tanto para homens quanto para mulheres. Nesse caso, colocamos a ou o antes desses substantivos para indicar o gênero. O pianista, a pianista. O especialista, a especialista. O cliente, a cliente. Número do substantivo. Quanto ao número, os substantivos podem estar no singular, indicar apenas um ser. Exemplo: gato. Plural, indicar mais de um ser. Exemplo: gatos. Normalmente, o plural é feito por meio do acréscimo de um S ao substantivo no singular. Observe: caderno, cadernos.
Entretanto, alguns substantivos formam o plural de maneira diferente. Observe. Observe que na tabela, a terminação dos substantivos no singular passa a ser modificada quando a palavra ela está no plural. Então, um exemplo que eu posso dar é na palavra vendaval, que você pode observar na tabela. Vendaval termina com a L. E quando esta palavra vai para o plural, ela passa a ser vendavais. Ou seja, nós retiramos o L e acrescentamos o IS. Observem todas as terminações e a mudança que ocorre quando uma palavra está no singular ou grau do substantivo. Para indicar o tamanho ou a intensidade, os substantivos também variam em grau. Grau diminutivo, sintético. Em geral, forma-se com as terminações inho, inha, izinho ou zinha. Copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha. Analítico, formado em geral com o auxílio da palavra pequeno ou de um equivalente. Carro, pequeno. Roupa, diminuta. Casa, minúscula. Grau aumentativo sintético. Em geral, forma-se com as terminações ão, ona, zão. Copão, carrão, problemão, chorona, pezão. Analítico, formado em geral com o auxílio da palavra grande ou de outra equivalente. Copo grande, apartamento enorme, dívida enorme. No dia a dia, muitas vezes utilizamos substantivos no grau aumentativo ou diminutivo, sem necessariamente estarmos enfatizando seu tamanho ou sua intensidade. É o que acontece quando se diz, por exemplo, que Aninha é uma pessoa legal. A forma Aninha, diminutivo de Ana, denota afetividade, não tamanho ou intensidade. Agora, para que vocês pratiquem um pouco mais sobre o conteúdo substantivos, vocês devem fazer a atividade das páginas 203 até a página 205. Em uma próxima oportunidade, nós corrigiremos esta atividade. Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau.